Capítulo 3. Vampirismo. Usufruir sem contribuir. Felipe acorda. Levanta-se com calma e começa a recordar o que viveu durante a noite. Sente-se feliz. As dificuldades da sua vida têm um sentido e são passageiras, pensa. Ora a Deus, abre o Evangelho ao acaso, lê com atenção capítulo 21, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. O que aquela mensagem significaria para ele? Pai Joaquim, que está a seu lado, explica-lhe que os que agem como vampiros frequentemente convencem suas futuras vítimas com teorias sedutoras e mentirosas para depois sugá-las. Felipe sorri ao entender a explicação, levanta-se e vai se arrumar. No intervalo da aula, o assunto é a festa que muitos foram em um novo bar. Todos têm uma história para contar. Quem ficou, quem bebeu, quem fumou. Felipe sente-se isolado. Com quem compartilhar suas experiências no fim de semana? Não tem inveja, mas se sente sozinho. Foi quando um amigo, vendo-o triste, aproxima-se e pergunta: "O que fez você no fim de semana?" "Nada", diz Felipe sem jeito. "Mas por que você não foi para a festa? Sua mãe não deixou?" "Como explicar?", pensa Felipe. "O que dizer? Se eu falar a verdade, vai dizer que sou doido, vai rir de mim." "Eu não gosto de festa", diz. "Ah, hoje, depois da aula, vamos fazer coisas legais. Quer vir?" "O quê?", pergunta curioso. "Vamos, você vai gostar." "Tá", diz Felipe sem vontade. Na saída do colégio, Clístenes e outros amigos aguardam Felipe. Chamam e vão para a casa de Clístenes. Seus pais estão viajando e sua tia só volta à noite. Ao chegarem, a festa já está organizada. Garrafas de bebida, cigarros e música. O clima é de euforia. Felipe fica desconcertado. Senta e afunda em uma poltrona. Quer participar, divertir-se, ficar mais próximo dos amigos. Por outro lado, sabe que esse não é o melhor caminho. O conflito que vive é doloroso. Não quer ser esquisito, o chato da turma, mas sabe o que tudo aquilo significa espiritualmente. Clístenes interrompe os pensamentos de Felipe, estende a mão dizendo: "Vamos, só falta você. Tem que virar." Todos riem. Felipe treme. Pega o copo com a mão trêmula. "Vamos, vamos", dizem os amigos. Felipe bebe tudo de um só gole. Todos riem e aplaudem. Alguns espíritos vampirescos também gargalham. Felipe sente-se bem, sente-se forte. Neste instante, um espírito aproxima de Felipe, abraça-o e diz: "Vamos, meu amigo, beba, beba mais. Precisamos de muito mais." Felipe tem um choque e sente um terrível peso na consciência. Fica pálido. Os amigos o olham sem nada a entender. "Você está sentindo alguma coisa? Você está bem?" perguntam. O que mais incomoda Felipe não são as energias que absorveu, mas sua consciência. Felipe, você está bem?" Clístenes pergunta quase gritando. Sim, tudo bem", diz pálido e entristecido. Levanta-se, vai até o banheiro, lava o rosto, olha-se no espelho. Uma terrível tristeza invade seu coração. Sente-se abatido, sente-se fracassado. Respira fundo e, ao sair, todos o observam. "Tenho que ir", diz com uma voz que expressava a pior das decepções, a decepção consigo mesmo. Sai e vai andar. Anda muito. Vai ao shopping, passeia pelo jardim público. Chegou em casa 3 horas da tarde. Sua mãe não está. Como tinha avisado que estaria na casa de um amigo,
Ela não se preocupou. Foi para seu quarto em silêncio viver o sentimento de decepção, somado à solidão e ao fato de sentir que não sabia como viver. Chora muito. Que tipo de vida viveria? Ama o Cristo, não como os sacerdotes, nem como os beatos. Que vida viveria? Lembra-se da mensagem do Evangelho que lera pela manhã. Como agora ela fazia sentido, resolve pedir ajuda. Ora com fervor, pede de coração uma orientação espiritual. Abre com fé o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e com espanto vê a mensagem do capítulo 12, item 10, o homem do mundo. Lê com atenção. Entende que o Espiritismo não defende o isolamento, mas também não incentiva os desequilíbrios. Mas quem seriam seus amigos? Com quem conviveria? Como seria seu lazer? Não teria direito às alegrias que todos têm? Sentindo-se triste, deprimido e revoltado, ora e adormece. Vê-se transportado para a casa de Clístenes. A festa continua, mas do ângulo espiritual o espetáculo é terrível. Dezenas de entidades inferiores estão com eles. Uma delas, vendo Felipe, vai ao seu encontro e diz: você devia estar aqui acordado. Desse lado, não vamos dar bebida para você. Já bastam esses, diz apontando para as entidades que brigam para sugar o hálito do Clístenes, encostando suas bocas na boca e no nariz dele para se alimentarem. Vá para o seu corpo e trate de virar homem e beber mais, conclui falando com revolta. Felipe acorda tremendo. Seria o medo? Seria a ressaca? Seriam os fluidos que assimilou? Não sabe. Olha para o relógio, 6 horas da tarde. Levanta-se, vai tomar banho para se recuperar. Ao sair do banheiro, sente a presença de pai Joaquim. Sabe da seriedade de tudo o que aconteceu. Ele não estaria feliz, pensa. Deita-se triste e adormece. Ao sair do corpo, encontra com um amigo espiritual. Pai Joaquim, ajude-me, diz quase suplicando. Acalme-se, meu filho, fala o bondoso amigo, passando a mão em sua cabeça. Vamos conversar. Quando aprendemos com um erro, ele se torna uma experiência positiva. Diga-me o que fez você ir à casa de seu amigo, mesmo sabendo do que se tratava? Eu não sabia, diz Felipe, como se estivesse se defendendo. Pai Joaquim olha-o com seriedade. Na verdade, eu estava cansado de me sentir sozinho, explica Felipe. E agora, você se sente menos sozinho? Pergunta o amigo espiritual. Não. E acha que se ainda estivesse na festa sua solidão passaria? Depois seria bem pior, responde Felipe com sinceridade. Meu filho, apenas fugir do mal não irá trazer conforto ao seu coração, mas evitar repetir os vícios inferiores é o começo de sua redenção. Você entende? Repetir? Sim, repetir. Todos que ali estão e alguns outros amigos do colégio formam um grupo que por muitos séculos cultiva vícios infelizes. Continuar trará seríssimas consequências. Que consequências? Na medida em que essas experiências são cultivadas, os vícios do passado são despertados. Esses impulsos milenares que deveriam ser reeducados somam-se aos das companhias espirituais por meio da sintonia do vício. Quando isso acontece, vícios milenares despertos e obsessão, é quase impossível solucionar o problema em poucos séculos. Felipe abala-se ao ouvir a afirmativa serena de pai Joaquim, que conclui: meu filho, o encarnado, mesmo o estudioso do Espiritismo,
ainda está longe de compreender o poder do que cultivamos na terra. Muitos se contentam com o mero contato mediúnico, mas aqueles que meditam nos ensinos do Cristo estão seguros de que o poder do pensamento ainda é incalculável. Não ensinou Jesus que é melhor perder a mão ou o olho do que se entregar às inferiores paixões? Em breve, a medicina e a física quântica irão comprovar essas palavras, pois o pensamento e o ato geram deformações no corpo espiritual piores do que as da amputação. Isso irá comprovar a verdade do alerta do Mestre. Depois de um longo silêncio, Pai Joaquim olha Felipe nos olhos e diz: Filho, se você ainda deseja permanecer no Colégio Allan Kardec, prepare-se de uma maneira intensa. Esta semana? Pergunta Felipe. Sim, esta semana e todas as outras. Eu ainda sou fraco, fala timidamente Felipe. A fraqueza ainda nos caracteriza a todos. Isto é aceitável. Acomodar-se não é. Responde com firmeza e continua. Descubra como lidar com a sua tendência à fuga e aos vícios. É muito importante pensar sobre isso. Acima de tudo, descubra como preencher o vazio que você sente. Isso é essencial para a sua vitória espiritual. Pai Joaquim abraça-o e parte. Durante a noite, Felipe acorda várias vezes. Levanta cedo. Pensa em um programa para se reequilibrar. Orará com mais fervor. Meditará todos os dias. Evitaria os programas vulgares da televisão. Lerá o livro Vampirismo, de José Herculano Pires. Foi fraco, mas não desistiria de sua felicidade, de seus compromissos espirituais. Sente que tem amigos, e mesmo que não os encontre no dia a dia, tudo fará para manter a sintonia com eles. Deus, certamente, permitirá que, no futuro, possa conviver com amigos que pensam como ele. Para isso, precisa se tornar merecedor. Isso ele fará, custe o que custar. A semana passa com suas atividades normais e as novas atividades do programa de reequilíbrio. No sábado, Felipe resolve meditar e ler sobre vampirismo toda tarde. Quer recuperar-se o máximo possível. Adormece escutando uma suave música instrumental. Ao sair do corpo, nada vê de diferente. Não vê Pai Joaquim nem Ivan. Devo ir sozinho, pensa. Ao sair de casa, encontra a turma da festa. Estão juntos, encarnados e desencarnados, em estado de euforia. Clístenes se aproxima e diz: hoje vai ser radical. O Cosme vai nos ensinar a sugar. Vamos? Você, Clístenes, não consegue terminar a frase. Você o que, seu frouxo? Vai querer agora me dar lição? Clístenes parte para cima de Felipe. Empurra-o e vai começar a esmurrá-lo. Felipe não tem tempo de pensar. Fecha os olhos e faz uma prece. Envolve-se de luz. Clístenes recua espantado e diz: o que é isso, seu covarde? Que arma você está usando? Cosme segura Clístenes e fala nervoso: vamos, vamos, já chegam os amigos do Cordeiro. Ele é um deles. Vamos? Clístenes, sem entender nada, vai embora puxado por Cosme. Felipe está atordoado. Como podia Clístenes estar naquela situação? Em seguida, lembra-se do Colégio Allan Kardec. Apressa-se. Chega ao portão e vê que Cirilo está na estrada. Chama Cirilo, que ao notar o nervosismo de Felipe, volta e diz: vamos. Talvez você tenha que suar um pouco, brinca Cirilo. Vamos. Se você desmaiar, cuido de você. Não tem problema se não der para entrarmos. O importante é você se recuperar. Felipe,
que passou a semana se sentindo sozinho, enche os olhos de lágrimas. Vamos, talvez você tenha que suar um pouco, brinca Cirilo. Pega-o pelo braço, entram juntos. Atravessam o caminho com relativa facilidade. Ao chegarem à entrada do castelo, Cirilo propõe um descanso no jardim. Felipe aceita. Sabe dos 3 andares que tem que enfrentar. Sentam-se debaixo de uma árvore. Cirilo vê Alessandra passando e a chama. Ela olha para Felipe, vê que ele não está bem, mas não fala nada. Cirilo tira de sua bolsa uma embalagem e estende o braço para Felipe. Coma, isso te ajudará. O que é isso? Pergunta Felipe. É uma substância que ajuda a eliminar os excessos de fluidos pesados, explica Cirilo. Isso é possível? Claro, explica Alessandra. Ela ajuda na eliminação das toxinas, como fazem muitos alimentos naturais na Terra. Depois que você comer, vamos aplicar energias. Felipe coloca-a na boca e logo faz uma careta. Que amargo! Amarguíssimo, fala Cirilo brincando. Olhei até no dicionário para descobrir o nome de algo muito amargo. Engula, orienta Alessandra. Felipe respira fundo e engole. Vamos agora aplicar passos em você para que o efeito seja potencializado. Concentra-se. Enquanto Cirilo colocava as mãos na cabeça de Felipe e faz uma oração, Alessandra aplicava-lhe o sopro magnético nos centros energéticos da testa e do estômago. Depois que terminam, Felipe pergunta: como você aprendeu isso? Fui ajudado assim, aqui mesmo nessa árvore, 2 dias atrás. Vim para cá, para ficar no jardim, para me refazer. Senti-me mal e fui ajudado, fala Cirilo. Agora escute. Vá até o banheiro. Em poucos minutos vai fazer efeito, explica Alessandra. Felipe não quis perguntar o que aconteceria. Foi rápido. Suava muito, vomita substâncias que jamais imaginou que estivessem dentro dele. Algumas parecem vermes. Volta ao encontro de Cirilo e Alessandra refeito. Eles não perguntam o que aconteceu. Abraçam-no e vão para a aula. Conseguem subir. Ao chegarem à porta da sala, Felipe olha-os com carinho. Cirilo, tocando no ombro de Felipe, diz: não se acostume, porque com o tempo o incômodo é maior e a desintoxicação tem um efeito menor. Não quero mais, muito obrigado, responde Felipe bem-humorado. Alessandra encontra 3 lugares. Sentam-se juntos. Após 15 minutos de silêncio, vem José entrar pela porta calmamente. Os olhos de Felipe brilham. É seu autor preferido. O professor inicia com bom humor. Ainda não temos um termo adequado para cumprimentar quem acaba de dormir. Digamos, sejam bem-vindos, recém-dormidos e desencarnados. Todos riem. Ele é um grande intelectual que tem a simplicidade de um homem do povo, pensa Felipe. Nosso grupo é composto de encarnados e desencarnados e estudará a prevenção e o tratamento do vampirismo. Devido à proliferação deste problema na Terra, temos a necessidade de formar equipes integradas para auxiliar no socorro destes milhões de espíritos que optaram por fugir da felicidade verdadeira. Nos auxiliará neste estudo o valoroso amigo que muito nos tem ensinado, Pai Joaquim. Cirilo e Alessandra olham para Felipe, que também não sabia da participação de seu guia espiritual no curso. Pai Joaquim aparece ao lado do professor José. Felipe está eufórico. Pai Joaquim abraça o professor. Explica aos alunos que muitas vezes em socorros espirituais é necessário saber tornar-se invisível e mostrar-se apenas na hora adequada. Ele silencia. Todos sabem que é o momento da prece. Pai,
Ajuda-nos a superar a ilusão das aparências. A voz de Pai Joaquim é intensa, cheia de força e convicção. Ajuda nossos irmãos que vivem fascinados com as aparências exteriores. Nosso mestre, pobre filho de carpinteiro, nos ensinou que o teu reino não vem com as aparências externas, mas nossos irmãos não se esquecem do fascínio do ouro e da falsa beleza. Não conseguem superar o apego. Matam, traem e mentem para mostrar que são melhores por fora. Muitos desprezam a simplicidade. Muitos não querem ver a beleza da natureza, que é tua obra, e atiram-se em busca da sintonia destruidora. Vampirizam a natureza ao invés de amá-la. Vampirizam os irmãos fracos ao invés de ampará-los. Vampirizam os encarnados nos lares que se esquecem do teu amor. Vampirizam os desprevenidos nos locais em que eles pensam aproveitar a vida. Coitados, preparam colheita farta de dor e de angústia para muitos séculos. Serão sofrimentos terríveis, porque eles sabem que deveriam atender ao chamado de Jesus e conquistar a felicidade eterna. Pai, te pedimos ajuda não para os que sofrem servindo e amando, mas para os verdadeiros infelizes que por pouco tempo mandam, esbanjam e parecem felizes. Neste momento, o ambiente está envolto de luz e de intensa paz. Pai Joaquim olha a todos e fala: é preciso saber elevar o coração ao alto e descer aos abismos de verdadeira infelicidade para ajudar, sem jamais condenar. Após uma breve pausa, conclui: o Zé, desolhando para o professor com carinho e bom humor, irá explicar as ideias básicas. Depois, vamos conhecer os verdadeiros lugares de sofrimento do mundo, que muitos chamam de lugares de diversão. Outro amigo nos acompanhará nos estudos práticos. Após exibir uma cena de um filme clássico que conta a lenda do Drácula, ante o espanto de muitos, inicia o professor. A lenda do vampiro, do Conde Drácula, tem mais verdade do que se pensa. O vampiro que suga o sangue das pessoas para se alimentar simboliza todos aqueles que, por não cumprirem a lei de Deus, não captam da natureza as energias equilibradas e estimulantes para o enfrentamento dos desafios evolutivos. Ensina Jesus de Nazaré: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. O espírito, ainda limitado, não entende a profundidade desta afirmativa tão simples. A lei de Deus é de cooperação. Coopera a água com a vida, o sol com os seres, as espécies entre si e com o solo, o equilíbrio gravitacional que harmoniza milhões de sóis é fruto da cooperação. O vampirismo é uma relação que fere a lei da cooperação. O vampirismo é uma relação de cooperação doente em que um indivíduo pensa se beneficiar de outro. Atentem, ninguém, de fato, ganha com a relação vampiresca, pois o vampiro também se degrada e se sente infeliz, ao invés de estar se alimentando da paz e da beleza que Deus doa a todos. Certamente, vocês leram as obras indicadas sobre o assunto, já que nosso curso tem como pré-requisito o estudo antecipado do tema a ser discutido. Por isso, não me alongarei em expor o que já é conhecido. Citarei casos gerais antes de iniciarmos o momento das dúvidas. Após breve pausa, continua. Existe uma relação vampiresca quando se explora a trabalhadora doméstica, exigindo mais do que o esforço justo, e quando não se garante seus direitos legais.
Existe a mesma relação no caso de empresas que exploram funcionários, comumente criando ambientes de ameaça em que o medo faculta a extração de suas energias de forma desequilibradora. Existe relação vampiresca quando o estudante copia as respostas do colega esforçado e quando o filho não se dispõe a colaborar em casa. Como podemos ver, o vampirismo é um problema de relação humana que engloba, além das relações viciosas entre encarnados e desencarnados, as relações mais visíveis do dia a dia da sociedade. Perguntas? Alessandra, ansiosa para entender melhor o vampirismo nas famílias, levanta a mão e, com a permissão do professor, pergunta: não devem os pais cuidar dos filhos, fornecer alimento e proteção? Como falar que os filhos podem ser vampiros dos pais? Tudo na natureza obedece ao equilíbrio. Quando o espírito está no ventre da mãe, é justo que, naquele momento, ele receba alimento e proteção sem nenhum esforço. Ao nascer, começa a mudar a situação. Inicialmente, ele terá muitas vezes que avisar que está com fome ou com outra necessidade. É o primeiro passo para se tornar independente. Em seguida, aprenderá a falar, a andar e, pouco a pouco, terá uma maior participação no processo de suprir suas necessidades. Tudo é proporcional à fase de desenvolvimento. Por exemplo, pais que não permitem os seus filhos expressarem suas necessidades e procuram sempre supri-las, sem permitir o menor esforço da criança, estão limitando o crescimento do filho e estimulando uma conduta vampiresca. Alessandra novamente pergunta: o adolescente que não trabalha e, por isso, não contribui em casa é um vampiro? Cada caso é individual. Devemos entender que cada um tem a obrigação de cooperar. Afinal, o alimento consumido não chega a casa por passe de mágica. O teto protetor foi construído com o esforço de muitos. O que afirmo é que a cooperação não precisa, necessariamente, ser financeira. Pode-se auxiliar na arrumação da casa, em evitar desperdícios, em cuidar do jardim, pois as plantas colaboram com a harmonia da casa. Pode-se auxiliar os pais nas tarefas de casa e de tantas outras maneiras. Vampiro é aquele que quer usufruir sem contribuir, isto é, beneficiar-se sem retribuir de uma forma saudável. Aqueles que pedem ajuda, como os mendigos, que não têm como retribuir, são vampiros? Pergunta uma senhora de 50 anos. Há muitas formas de retribuição. Vejamos um exemplo. O espírito que está em uma situação de miséria por total falta de alternativa e que, ao receber ajuda, retribui com sentimentos sinceros de gratidão no momento e, posteriormente, com sua dedicação, não é, de forma nenhuma, um vampiro. É o caso estudado por Allan Kardec em O Céu e o Inferno, intitulado Mendigo Max. Podemos sintetizar da seguinte forma: aquele que retribui com os meios que possui está agindo conforme a lei de Deus. Aquele que quer se beneficiar sem retribuir com o bem é vampiro encarnado ou desencarnado. Após breve pausa, continua. Há apenas uma forma de prevenir o vampirismo: ser justo em nossa relação, dar a cada um o que tem direito e não se permitir relações de dependência com encarnados ou com desencarnados. É da lei de Deus. Devemos crescer em responsabilidade e em autonomia. Jesus ensina a cada um segundo as suas obras.
Aquele que quer ou aceita mais do que tem direito torna-se vítima do vampirismo de encarnados e desencarnados. Um jovem de aparência síria indaga: como explicar o vampirismo sexual? O prazer e a dor são experiências naturais que todos devem experimentar. Quando o espírito, por fraqueza e medo, não aceita suas dores e quer ter mais prazer do que o limite natural, vincula-se a vampiros e torna-se vampiro. Normalmente, o vampirizado também é um vampiro de outras pessoas. Assim eles se alimentam e se degradam mutuamente. A busca do prazer em excesso, seja na alimentação ou no sexo, gera vínculos espirituais perniciosos. A sexualidade, hoje, é a maior fonte de perturbação no mundo da matéria densa e em seus arredores espirituais. Uma vez desarmonizada as energias da vida, o espírito tende a se degradar em outros vícios. Por isso, os espíritos inteligentes da espiritualidade inferior tanto investem no desequilíbrio sexual. Que meio devemos utilizar para não nos vincular ao vampirismo sexual? Pergunta uma jovem francesa. Os vampiros que estimulam esses acontecimentos deprimentes na Terra compreendem que para melhor gerar um ambiente de loucura e de vampirismo é necessário incentivar as ideias que mascaram os desequilíbrios e que dificultam o socorro às suas vítimas. Esse é o motivo de tantas campanhas pela licença social, para que todos possam viver tudo que lhes dá prazer. São escritores, acadêmicos, artistas e intelectuais envolvidos por esses espíritos para disseminar a ideia da normalidade da loucura. A primeira prevenção, e a mais importante, é examinar os fatos. Observem as pessoas que defendem esses equilíbrios sem as maquiagens mentirosas da mídia. São elas realmente felizes? O que elas têm além da fama? São portadoras de paz e de lucidez ou são exemplos de desequilíbrios e angústias que mascaram com o consumo de drogas e com hábitos deprimentes? Não aceitar como normal as doenças comportamentais da moda é um passo decisivo. No mundo, vocês ainda são minorias, mas não é melhor ser uma minoria saudável do que uma maioria dementada a caminho dos abismos de dor? Como diferenciar as modas doentes do que é saudável? Indaga um jovem africano. A verdade é universal. Observe o comportamento de todos os espíritos verdadeiramente evoluídos para ter um parâmetro real. Por exemplo, nunca um espírito evoluído quis apropriar-se do que não era seu. O comum é que ele compartilhe o que é seu. Neste caso, lembro-me de Mahatma Gandhi, que afirma que na dúvida deve-se adotar a decisão que beneficia mais o outro do que a si mesmo. Jesus, ao dialogar com o moço rico, não aceita sequer um elogio indevido. Em relação à sexualidade, todos são unânimes ao afirmar a importância do equilíbrio, inclusive de pensamentos. Gandhi teve uma vida conjugal por décadas, sempre orientada pelo respeito e equilíbrio. Jesus ensina o cuidado com os pensamentos em relação aos desejos sexuais. O pensamento é que cria a sintonia, estimula os desequilíbrios ou reequilibra o espírito. Atrai a companhia dos vampiros ou dos bons espíritos. Portanto, quem quer que estimule uma conduta sexual promíscua, sem compromisso e ética, independente de títulos acadêmicos ou de fama social, está em posição contrária aos ensinos espirituais elevados de todos os tempos. Está opondo-se aos profetas, aos essênios, aos grandes sacerdotes egípcios e aos sábios do hinduísmo e do budismo, e principalmente à lei de Deus.
Seguir a moda transitória da loucura não me parece uma boa opção. Encerra com um toque de leveza e bom humor. Após essas explicações, fala Pai Joaquim. Vamos nos organizar em grupos. Todos devem contribuir no amparo dos espíritos que iremos encontrar. Lembrem-se, julgar é fácil e errado. Compreender e auxiliar é difícil e divino. Não nos cabe culpar ou atacar ninguém. O trabalho cristão é de auxílio, amparo e compreensão. O que vocês verão é a face espiritual do mundo em que vivem ou viverão em breve. Quem tiver um pensamento de condenação, peça a Deus compreensão e tolerância. O codificador participa dessas tarefas e nela exemplifica o lema que adotou em vida: trabalho, solidariedade e tolerância. Não seremos nós, trabalhadores ainda tão falíveis, que ousaremos condenar ao invés de amparar. Todos estão impressionados. Nunca imaginaram a participação de Allan Kardec em socorro à vítima do vampirismo. Pai Joaquim, ao perceber o espanto geral, esclarece. Muitos pensam que o grande organizador do espiritismo era um intelectual isolado do mundo. Isso nunca foi verdade. Quem estudar a vida dele vai saber que ele andava, e muito, em presídios, em enfermarias, nos bairros pobres, além de amparar centenas e centenas de crianças carentes. Quem é verdadeiramente grande está sempre ao lado dos sofredores, independentemente de outras tarefas que faça. Quem quiser seguir o Cristo só tem um caminho: ser amigo dos sofredores. Existem outros caminhos, mas eles sempre levam à desilusão. Laboratório, filosofia e cálculo são importantes, mas têm que servir para o bem de quem mais sofre, senão é negação. É a verdadeira mistificação e todos têm que estar atentos a isso. É essa mistificação que abre as portas para os vampiros. Preparem-se ao longo da semana. Em 6 dias teremos a prática. Assim, foi encerrada a reunião. Felipe acorda com essas recomendações vivas em sua memória. A semana é de muita atividade. Felipe cuida de sua sintonia espiritual. Continua com a meditação e a oração todos os dias, além de ter lido sobre o codificador em 3 dias da semana. Estudo, oração e meditação é a fórmula que Felipe segue.